Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia a todos. Vamos para mais um pão diário. João capítulo 6, verso 35, Jesus disse: aquele que crê em mim e comer desse pão nunca mais terá fome, e quem beber desta água nunca mais terá sede. E para esse pão diário de hoje, eu tenho um tema: ele vive porque ressuscitou e está vivo para sempre. Para isto, quero fazer o uso do texto de Mateus, capítulo de número 28, verso de número 6. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Meus amados, nós conhecemos o texto que lemos nesta manhã, que fala sobre a salvação da humanidade. Por que não dizer a remissão dos pecados de todos os homens que creem em Cristo Jesus e que acreditam na obra vicária de Cristo Jesus. Nós sabemos que Deus enviou seu Filho a este mundo para que o homem que estava condenado pelos seus pecados cometidos fosse redimido, fosse absolvido da sua pena, que era o inferno, mediante o pecado. Paulo escreveu aos Romanos dizendo que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E Salomão disse que o salário do pecado é a morte. E a morte em si, ela tem o domínio, ou tinha o domínio, de não só matar fisicamente, mas dar sequência ao castigo que o homem tinha por conta do pecado. Haja vista que só Deus também pode mandar o homem, ou poderia mandar o homem para o inferno, ou absolver o homem do inferno. Então, haveria um plano, haveria um sacrifício, haveria um amor de Deus manifestado, como João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse amor veio ao mundo. No princípio ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Esse amor veio ao mundo para que nós pudéssemos conhecer a glória de Deus, conhecer a glória do Filho, do Espírito Santo e ter o perdão dos nossos pecados. E ele declarou aos seus discípulos, a toda Jerusalém, a Nazaré, onde ele cresceu, a Belém, onde ele nasceu, ele declarou à humanidade o que ele veio fazer aqui. Ele disse que seria injuriado pelos sacerdotes da época, que seria traído por um de seus discípulos, que seria abandonado por outro, que a multidão o negaria, o deixaria, que seria escarnecido. E foi o que aconteceu. Nós sabemos que, juntamente com Caifás, com Pilatos, com Herodes, com todos os demais homens daquela época, Jesus foi escarnecido pelos soldados, zombado, coroa de espinho, bateram na cabeça dele com um pedaço de cana que tinham, açoitaram ele com 40 chicotadas menos uma, com azorrague, que tinha ossos na sua ponta que arrancavam a carne e praticamente flagelavam todo o corpo de Jesus, cuspiram no seu rosto, deram um tapa no seu rosto, arrastaram ele, rasgaram suas vestes, colocaram uma cruz pesada para ele carregar, furaram os pés, suas mãos, deram vinagre no lugar de água quando ele teve sede, e ele chegou aonde Deus queria que ele chegasse, porque esse sacrifício tinha que ser cumprido, senão não tinha salvação para mim e para a sua vida. E ele deu um brado dizendo: tetelestai, está consumado. E a Bíblia diz que quando Jesus morre, a Bíblia diz que às 9 horas da manhã, que era um horário onde tudo era claro, o sol se escurece, a terra se abre, as rochas se fendem, os corpos dos mortos santos, corpos dos mortos santos, não era de pessoas imundas que não conheciam a Deus, dos santos são ressuscitados. E a Bíblia diz que todos disseram: realmente este era o Filho de Deus. José de Arimateia,
na parte da tarde perde o corpo a Pilatos e o sepulta em um sepulcro novo, rola a pedra e a Bíblia diz que os soldados de Pilatos chegam lá, selam essa pedra e guardam aquele local. Mas o anjo chega e só a glória do anjo já coloca os soldados como mortos ou mortos. E a Bíblia diz que quando Maria vai até lá, a pedra já estava removida. E quando Maria vai perguntar cadê, a Bíblia diz que o anjo diz para ela: mulher, por que você procura o vivente no meio dos mortos? Ele não está aqui, mas ele já ressuscitou. Ele está vivo e vivo para tudo sempre. E é por isso que a igreja está de pé, por isso que eu estou de pé, minha família está de pé, por isso que você do outro lado está de pé, por isso que nada nem ninguém consegue nos deter, nem o diabo, nem os demônios, nem leis, nem homens, nem maldade de ninguém consegue segurar a igreja, porque o nosso Jesus morreu, mas ressuscitou e está vivo para sempre. E ele aparece aos discípulos na Galileia, como tinha prometido, e ele diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque todo o poder me é dado no céu e na terra. Jesus tem todo o poder em qualquer área da humanidade. Quem tem todo o poder é Jesus. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a nossa esperança. Detalhe, daqui a pouco ele vem buscar aqueles que creem no seu nome. Ele vive e vive para todo sempre, porque ele ressuscitou e está vivo. Bom dia de hoje. Deus abençoe.